O que está tirando sua força pode estar acontecendo enquanto você dorme. Você já despertou, e mesmo sem dor, algo parecia errado. Você se senta à beira da cama, os pés no chão, o mundo silencioso ao redor. Mas seu corpo não responde. Não é que ele doa. É como se estivesse desligado, como se suas pernas precisassem de alguns segundos a mais para me lembrar como sustentar seu peso, como se seu corpo precisasse de autorização para se mover. E nesses segundos, você espera. E talvez, sem perceber, você já tenha aceitado isso como parte da idade. Mas eu quero lhe dizer algo que talvez ninguém tenha dito até hoje. Isso não é normal. E mais importante ainda, isso pode ser evitado. Você já notou como levantar de uma poltrona confortável ficou mais difícil? Ou como pequenas caminhadas exigem pausas, respirações mais longas, um pouco mais de coragem? Talvez tenha percebido que seu equilíbrio já não é mais o mesmo, que uma escada, antes simples, hoje inspira receio. E então vem aquele pensamento silencioso: estou envelhecendo. Mas e se eu lhe dissesse que isso que você sente não é apenas envelhecimento? E se for algo mais? Algo que está acontecendo dentro do seu corpo, agora, todas as noites. Há uma condição silenciosa, conhecida como sarcopenia. Ela não grita, não avisa, ela apenas rouba a sua força, seu equilíbrio, sua liberdade. Rouba devagar, noite após noite, até que um dia você cai, ou precisa de ajuda para levantar, ou deixa de fazer o que amava, não por falta de vontade, mas por falta de força. E o que mais assusta, isso não acontece apenas quando você deixa de se exercitar. Acontece enquanto você dorme, enquanto você repousa, acreditando que seu corpo está se recuperando. Ele pode, na verdade, estar se destruindo. Imagine isso. Você deita com um corpo e acorda com outro, mais fraco do que era na noite anterior. Tudo porque antes de dormir, faltou algo essencial. Um gesto, uma escolha, um alimento. O mestre Shaolin Xiangyi nos ensina que o corpo é como um templo, mas um templo não se mantém em pé com paredes vazias. Ele precisa de alicerces, de sustentação, de energia vital. E agora, ele revela o que poucos sabem: um alimento simples, consumido no momento certo, pode mudar esse cenário completamente. Um alimento que não só impede a perda muscular, mas ajuda a reconstruir, mesmo se você já tiver mais de 60, 70 ou 80 anos. A ciência moderna confirma. Estudos apontam que certos alimentos noturnos podem ativar a regeneração muscular durante o sono, restaurando o que o tempo parece ter levado. Eles não são fórmulas mágicas, são convites à sabedoria do corpo, instrumentos de cura silenciosa. E entre todos, há um que se destaca. Um que pode ser o divisor de águas entre a decadência e a renovação. Imagine acordar pela manhã com as pernas mais firmes, as mãos mais leves, a confiança restaurada. Imagine sentir que o corpo voltou a cooperar, que a vida, de repente, ficou mais leve, mais possível. Você não precisa apenas sonhar com isso, você pode viver isso. E tudo começa com um pequeno gesto antes de dormir, um alimento, uma decisão, e a escuta do seu próprio corpo. Prepare-se para descobrir o que pode estar faltando em suas noites e que pode transformar profundamente seus dias, porque sua força não desapareceu, ela apenas está esperando ser despertada. O que você sente não é imaginação, não é frescura, e tampouco é uma consequência inevitável da idade, como muitos repetem por aí. A verdade é que o seu corpo está tentando se comunicar com você. E os sinais são claros se você souber ouvir. Você sente suas pernas hesitantes, os joelhos trêmulos ao subir um degrau, os braços mais lentos para alcançar algo na prateleira, ou aquela pequena perda de equilíbrio ao se virar rapidamente. E o que vem em seguida? Um suspiro, uma frase automática. É normal, já tenho mais de 60. Mas não é. O corpo não abandona você com o tempo. O que acontece
é que, sem perceber, você pode estar abandonando o corpo, não por escolha, mas por falta de conhecimento, por não saber que existe uma forma diferente de viver o envelhecer, uma forma em que o corpo não apaga, ele desperta. Shi Hengyi, o mestre Shaolin, nos ensina que toda fraqueza tem uma origem e que, muitas vezes, ela não está nos músculos, mas na forma como deixamos de cuidar da energia que alimenta esses músculos. É como uma planta que, sem água, murcha, sem luz, perde a cor, mas que, ao receber o cuidado certo, renasce forte, resistente. Aos 60, 70, 80 anos, seu corpo ainda tem sede de vida. Ele não quer apenas sobreviver. Ele quer caminhar, abraçar, dançar, cuidar, servir. Mas ele precisa de algo para isso. E esse algo começa à noite. Enquanto você dorme, o seu corpo trabalha. Mas se ele não tiver com o que trabalhar, ele vai buscar dentro de si. Vai consumir suas reservas. Vai destruir o que deveria proteger. Vai quebrar fibras, sugar energia e acordar mais cansado do que quando se deitou. Essa é a realidade de milhares de pessoas que estão perdendo músculos durante o sono, sem saber, sem sentir, até que a fragilidade vira rotina, e a rotina vira limitação. Mas agora você sabe, e quando a verdade desperta, não há mais como voltar ao que era antes. Porque o que você sente ao acordar, aquela sensação de peso nas pernas, de rigidez, de lentidão, não é apenas um detalhe da idade, é um pedido silencioso. É o corpo dizendo: me alimente antes de dormir, me prepare para a cura. E é por isso que este vídeo chegou até você, não por acaso, mas como um chamado, uma oportunidade de recuperar o que o tempo tentou levar, uma chance de se reconectar com a sua força verdadeira. Você está aqui porque algo dentro de você ainda pulsa, ainda acredita, ainda quer. E essa centelha pode se transformar em chama, com o cuidado certo, no momento certo e com o alimento certo. Se esta mensagem ressoou em você, se algo dentro de si disse sim enquanto ouvia essas palavras, então siga com a gente, inscreva-se neste canal e caminhe conosco. Aqui, cada vídeo é um passo na direção da consciência, da força e da cura, porque o seu corpo merece mais do que um diagnóstico. Ele merece sabedoria, e a sabedoria começa com escuta. E neste exato momento, você está ouvindo, e isso, por si só, já é cura. É curioso como aprendemos, desde cedo, que envelhecer é sinônimo de enfraquecer. Como se a velhice viesse com uma espécie de contrato silencioso, perder músculos, perder energia, perder independência. Mas essa ideia tão comum é apenas uma crença, e uma das mais perigosas, porque quando acreditamos que é natural enfraquecer com o passar dos anos, deixamos de buscar aquilo que pode nos fortalecer. Aceitamos as dores como destino, aceitamos o cansaço como rotina, e sem perceber, entregamos o corpo à decadência, não porque ele está velho, mas porque deixamos de nutri-lo com o que ele realmente precisa. O mestre Shi Hengyi nos convida a uma reflexão simples, mas poderosa, e se não for a idade, mas os hábitos que enfraquecem o corpo, e se aquilo que você chama de declínio natural for, na verdade, o resultado de anos sem os nutrientes certos, no momento certo. Imagine um guerreiro antigo, forte, disciplinado, com anos de treino no corpo. Agora imagine que, por semanas, ele para de se alimentar. Falta proteína, falta energia, falta atenção. O que acontece com ele? Ele desaba, não por falta de força interior, mas por não ter mais o combustível para sustentá-la. Assim também é o seu corpo. Depois dos 60, o corpo começa a enfrentar um fenômeno chamado resistência anabólica. Isso significa que ele já não absorve tão facilmente os nutrientes como fazia na juventude. Mesmo comendo bem durante o dia, os músculos não recebem tudo aquilo que precisam, principalmente à noite, quando o corpo entra num estado de jejum prolongado,
e precisa de proteínas para se reparar. Sem essas proteínas, ele começa a se consumir. É isso que vem acontecendo com você, mesmo que silenciosamente. Durante o sono, o corpo busca energia para sustentar suas funções vitais. E se não há alimento suficiente no sistema, ele retira dos músculos. Sim, o seu próprio corpo devora suas reservas de força para continuar funcionando. É por isso que você sente fraqueza ao acordar. É por isso que o simples levantar da cama exige esforço. Não é a idade, é a falta do gesto certo, no momento certo. É a ausência de um hábito que poderia fazer toda a diferença, nutrir o corpo antes de dormir. Mas a boa notícia é esta: há tempo. O corpo, mesmo após décadas de desgaste, tem a capacidade extraordinária de se regenerar. As fibras podem ser reconstruídas, a força pode ser retomada, a vitalidade pode voltar. Você só precisa lembrar do que já sabia, da sabedoria simples e ancestral que nos diz: alimente-se como quem cuida de um templo, com calma, com intenção, com respeito ao momento certo, porque não é o número de aniversários que fragiliza o corpo, é o esquecimento daquilo que o sustenta. E neste exato momento, você está lembrando, e quando a memória desperta, o corpo começa a se reconstruir, em silêncio, no seu ritmo, com a sua verdade. Há um inimigo silencioso na sua rotina, e ele se esconde em gestos pequenos, quase invisíveis. Ele não grita, não dói de imediato, não aparece nos exames, mas com o tempo, corrói sua força por dentro. No escuro da noite, quando o mundo silencia, é ali que ele age. É o hábito de dormir com o corpo vazio. Talvez você tenha passado o dia bem, fez suas refeições, tomou água, até descansou um pouco à tarde, mas quando a noite chega, você apenas deita, sem um ritual, sem um gesto de preparação, sem dar ao corpo o que ele precisa para reconstruir o que foi gasto ao longo do dia. E é nesse intervalo, entre o último alimento e o primeiro sonho, que a perda começa. Esse inimigo não se apresenta com barulho. Ele chega com um bocejo, com um estalar nos joelhos, com a sensação de que a cama está cada vez mais distante do chão. E a cada noite sem nutrição adequada, ele celebra, porque sabe que no silêncio, sua força será levada. Talvez você pense: mas eu jantei, ou já estou acostumado. Mas acostumar-se com o enfraquecimento não é natural. É apenas um reflexo da repetição de um erro invisível. Um erro que foi se tornando parte da rotina. Um erro que se camufla sob o nome de idade. Mas veja, a idade não é a culpada. Ela é apenas o palco. A peça, quem encena, é o hábito. Quando você vai dormir com o estômago vazio, especialmente sem proteína, o seu corpo não tem com o que trabalhar. E como dissemos antes, ele vai buscar energia onde não deveria, nos seus próprios músculos. Esse processo tem nome. Chama-se catabolismo noturno. Mas aqui, não importa o nome, importa o impacto. E o impacto é este: você acorda mais fraco do que deitou, mesmo que tenha dormido por horas, mesmo que tenha descansado profundamente. A sabedoria não está apenas em dormir, está em preparar-se para o sono com consciência, com um alimento leve, mas poderoso, com nutrientes que vão alimentar não apenas o corpo, mas a alma, com o cuidado que se dá a algo sagrado, porque o seu corpo é um templo, e todo templo precisa de manutenção, de zelo, de reverência, principalmente quando a noite cai e os olhos se fecham. Há alimentos que, se ingeridos no momento certo, funcionam como guardiões durante a noite. Eles protegem seus músculos, reparam o que foi desgastado e acordam com você no dia seguinte, como aliados invisíveis, mas presentes. Você não os vê, mas sentirá sua presença na leveza ao se levantar, na firmeza ao caminhar, na alegria silenciosa de se sentir inteiro mais uma vez. Se esta mensagem ressoou dentro de você, se ela trouxe à tona memórias ou inquietações, então talvez seja hora de olhar com mais atenção para os pequenos hábitos.
Eles moldam sua força, sua vitalidade, sua liberdade de movimento. E se em algum momento, neste vídeo, você sentiu um sim dentro do peito, se sentiu que essas palavras tocaram algo verdadeiro, então curta este conteúdo com o coração, não apenas como um gesto digital, mas como um sinal de que você ouviu e está pronto para mudar. Porque o primeiro passo da transformação é a escuta. Mas então, o que pode ser feito? Como reconstruir um corpo que, aos poucos, foi sendo deixado para trás? Como restaurar músculos que parecem ter adormecido com o tempo? A resposta não está em fórmulas caras, nem em promessas inalcançáveis. Ela está naquilo que é simples, naquilo que é ancestral, naquilo que já habita a terra e o tempo. A primeira chave é o ovo cozido com leveza, de preferência na forma de ovo pochê ou cozido mole. Não é apenas alimento, é força viva. Os ovos carregam, em sua forma redonda e delicada, a perfeição dos nutrientes, uma combinação exata de aminoácidos essenciais que alimentam a estrutura do seu corpo, como se estivessem preenchendo tijolo por tijolo de um templo antigo em reconstrução. E entre esses aminoácidos, há um especialmente sagrado, a leucina, aquele que desperta o chamado do crescimento muscular. Quando ingerido antes do sono, esse alimento trabalha em silêncio. Você dorme e o ovo age, ajudando seu corpo a se reerguer de dentro para fora. O segundo aliado é suave, mas potente, a manteiga de amêndoas. Densa, cremosa, cheia de calor e nutrição. Ela entrega ao corpo gorduras boas, vitamina I e o magnésio que tantas vezes falta. Esse mineral não apenas sustenta os músculos, ele também acalma. É como uma oração para os nervos. E há algo ainda mais belo: a manteiga de amêndoas também contém arginina, que ajuda a levar mais sangue até os músculos, como um rio que volta a correr após um período de seca. E se você deseja um sono mais profundo, reparador, então ouça este nome com carinho: suco de cereja ácida. Sim, parece um detalhe, mas é uma dádiva escondida nos frutos vermelhos. Essa cereja especial contém compostos que reduzem a inflamação, aceleram a recuperação e, talvez o mais precioso, estimulam a produção natural de melatonina. Você não apenas dorme, você entra em um sono sagrado, profundo, e nesse descanso verdadeiro, seu corpo se cura. Cada fibra muscular é tocada, como se mãos invisíveis costurassem o que antes estava partido. Outro gesto de sabedoria é adicionar à noite um punhado de sementes de abóbora. Essas sementes, tão pequenas, escondem um mundo: magnésio, zinco, proteína pura da natureza. E mais uma vez, o triptofano, aquele que suaviza a mente e prepara o espírito para descansar em paz. Essas sementes não apenas alimentam, elas conectam você à terra, à simplicidade de plantar algo vivo dentro de si. Depois, para os que preferem algo mais cremoso, existe o iogurte grego, denso, equilibrado, cheio de proteína de absorção lenta. Enquanto você dorme, ele permanece, liberando pouco a pouco os aminoácidos que sustentam sua musculatura. É como se o tempo fosse estendido e a noite deixasse de ser um período de perda para se tornar uma travessia de reconstrução. E se o seu apetite for pequeno, há ainda uma última oferenda: queijo cottage, macio, leve, repleto de caseína, uma proteína que se dissolve devagar, como um mantra recitado em silêncio. Ele não exige esforço para ser digerido, mas sua ação é profunda. Sustenta, repara, alimenta a base. Todas essas opções têm algo em comum. Elas não apenas nutrem o corpo, elas reverenciam a noite, transformam o simples gesto de comer em um ato de cura, um ritual, uma reconexão com aquilo que é essencial. E o mais bonito, você não precisa de tudo ao mesmo tempo. Apenas escolha um, com consciência, com carinho, e repita, no mesmo horário, com o mesmo cuidado com que se acende uma vela no altar. E com o tempo, você verá,
o corpo responde, a força retorna, o que parecia perdido, desperta, não como um milagre repentino, mas como uma verdade que, enfim, foi lembrada. Agora que você conhece os alimentos, é hora de algo ainda mais profundo, o ritual. Porque não basta comer, é preciso honrar o momento, preparar o espírito, o ambiente e o próprio gesto de alimentar-se como se fosse um ato sagrado. E de fato, é. Na cultura dos monges e mestres antigos, a refeição não era apressada, era uma oferenda, um encontro entre o corpo e a alma, entre a terra e o silêncio. Então, quando o sol começa a se pôr, silencie as distrações. Desligue o ruído do mundo, afaste as telas, sente-se com calma e transforme sua última refeição do dia em um momento de presença. Você pode começar com um copinho de água morna com limão para preparar seu sistema digestivo. Não é uma bebida comum, é um chamado para o corpo despertar suavemente para o que virá. Depois, enquanto você prepara seu alimento, seja o ovo, o iogurte, as sementes ou o shake, mantenha a mente em silêncio. Evite discussões, evite notícias, evite pressa. A cozinha é um templo, e tudo que você toca com consciência carrega sua energia. Sirva-se com beleza, mesmo que esteja só. Prepare o prato como se fosse para alguém sagrado, porque ao mastigar, respire entre as garfadas. Sinta o sabor, sinta a textura, sinta o corpo recebendo. E ao terminar, mantenha-se ainda em estado de gratidão. Essa simples atitude muda tudo. O que seria apenas comer torna-se um ato de cura, mas não para por aí. Depois da refeição, permita que o alimento se assente em você. Faça uma respiração 4, 7, 8. Inspire contando até 4. Segure contando até 7. Repita 3 vezes. Esse padrão ajuda seu sistema a desacelerar, a entrar no modo de reparo, a silenciar a mente, como se dissesse ao corpo: agora é hora de se reconstruir. Se quiser, pode também pressionar suavemente um ponto logo abaixo do umbigo, bem no centro do baixo ventre. Os antigos o chamavam de mar de energia. Apenas toque com os dedos, sem força. Permaneça ali por alguns minutos. Esse toque envia um sinal. Aqui começa a regeneração. Você também pode acender uma vela ou um incenso suave. A chama e o aroma falam ao inconsciente: o sagrado está aqui. E então, quando se deitar, feche os olhos com consciência. Visualize. Imagine seu corpo como um campo de luz. Cada célula, uma estrela. Cada músculo, uma árvore que se ergue novamente. Sinta a energia entrando em você como um rio calmo. A água limpa, nutre, reconstrói. Visualize os músculos sendo costurados com fios dourados. Cada fibra se fortalece. Cada ponto frágil é acolhido. Seu corpo se ergue no silêncio da noite, como se os anjos da cura o tocassem em segredo. E à medida que você mergulha no sono, sinta que não está apenas descansando, está renascendo. A cada noite, esse ritual se tornará mais forte, mais intuitivo, mais profundo. E então, o que antes era perda, se tornará crescimento. O que antes era fraqueza, se tornará força silenciosa. Não há pressa, o tempo trabalha ao seu favor. Quando você o honra com presença, ele retribui com vitalidade. Assim, noite após noite, gesto após gesto, o corpo aprende a lembrar da sua verdadeira natureza, forte, vivo, sagrado. Agora, com o corpo nutrido, com a mente mais tranquila, você pode começar a sentir os efeitos dessa mudança silenciosa, mas poderosa. Não é algo que acontece de um dia para o outro, mas a cada pequeno gesto, a cada ação de cuidado, o seu corpo começa a responder. Você pode não perceber imediatamente, mas aos poucos, uma nova energia começa a tomar conta de você. Ao acordar pela manhã, note como suas pernas se sentem mais firmes. Observe como sua mente está mais clara, menos sobrecarregada pelo peso da fadiga. O que antes parecia impossível
como se levantar sem esforço, pode se tornar uma realidade mais próxima do que você imagina. O simples ato de levantar da cama pode se transformar em um momento de conexão com seu corpo, como se você estivesse dando o primeiro passo de uma nova jornada, uma jornada de força renovada. E não pense que a transformação ocorre apenas no aspecto físico. Ao longo dos dias, o corpo começa a refletir essa nova prática, mas também a mente se adapta. Quando você se dedica a cuidar de seu corpo de maneira tão atenta e plena, você começa a sentir que não está mais apenas vivendo, mas vivendo com intenção. A cada noite, ao consumir os alimentos que te reconstroem, você está criando um espaço de harmonia entre corpo e espírito, um espaço de cura que se expande com o tempo. A verdade é que, enquanto o corpo se restaura, a alma também sente o alívio. O peso das tensões diárias vai se dissipando lentamente, e você percebe que está, aos poucos, se tornando mais forte, não apenas na musculatura, mas também naquilo que você acredita ser possível para sua vida. É como se a força física e mental estivessem entrelaçadas, e o que você faz por um, reflete no outro. Esse ciclo de cura e renovação é algo que ocorre naturalmente. Quando você fornece ao corpo o que ele precisa para regenerar, ele responde. Mas lembre-se, você deve ser constante, paciente e principalmente presente. A jornada não se trata de pressa, trata-se de um compromisso consigo mesmo, de um cuidado contínuo. Não importa a sua idade, o que importa é como você se trata agora, como você escolhe alimentar e nutrir seu corpo e sua mente. Ao longo das semanas, você começará a sentir mudanças sutis. Não são promessas vazias, são transformações reais. A resistência vai começar a se firmar, a vitalidade vai se renovar. Pode ser que você comece a notar que a energia flui mais facilmente, que os pequenos esforços não exigem tanto da sua força, que você se sente mais leve, mais capaz. A caminhada será mais firme, e mesmo nas situações que antes eram desafiadoras, você verá que a recuperação vem mais rápido. O corpo se sente mais resistente, mais preparado. Agora, ao finalizar este momento de reflexão, convido você a compartilhar suas próprias experiências. O que está acontecendo com seu corpo à medida que você coloca esses hábitos em prática? Como se sente ao acordar? Quais mudanças você já começou a perceber, por menores que sejam? Comente abaixo e compartilhe sua jornada conosco. A troca de experiências é fundamental nesse caminho de transformação, e sua história pode ser a inspiração que outros precisam para dar o primeiro passo. E se esse conteúdo tocou algo profundo dentro de você, curta e compartilhe. Quando nos conectamos por meio de pequenas ações, estamos criando uma rede de cuidado e empoderamento que fortalece todos ao redor. Cada gesto seu, por menor que seja, reverbera, e juntos podemos transformar nossa vivência, nossa saúde e nossa energia. Porque, acima de tudo, você não está sozinho nesse processo. A caminhada é sua, mas ela está cheia de apoio, troca e força coletiva. Vamos continuar essa jornada juntos. Com o passar dos dias, você começará a notar que sua relação com o corpo se transforma. A ideia de que o tempo, a idade, são inimigos imbatíveis começa a se desvanecer. À medida que você adota essas práticas, você percebe que o tempo, longe de ser uma sentença, é um espaço que pode ser preenchido com renovação e força. O corpo, longe de ser uma máquina falha, revela-se mais como um jardim que, se bem cuidado, floresce com a suavidade do tempo. À medida que você repete os rituais de autocuidado, o ciclo da regeneração se torna cada vez mais natural. A noite se transforma em um santuário de recuperação e o sono não é mais apenas descanso. Ele se torna uma oportunidade para o corpo, o espírito e a mente se reconstituírem. Cada refeição noturna, cada gesto de carinho consigo mesmo é uma oração silenciosa de transformação. Como um jardineiro que cuida das raízes de uma árvore, você começa a perceber que, ao nutrir seu corpo com sabedoria, ele cresce mais forte, mais firme,
mais resiliente. O que antes parecia distante, uma vida de vigor, de movimento sem limitações, começa a se aproximar. Você sente a diferença ao se levantar, sente a leveza dos passos, a força nas mãos ao pegar algo. O corpo não se arrasta mais, ele flui. As articulações, antes rígidas, agora se movem com maior fluidez. Não é um milagre, é o processo natural de um corpo que foi tratado com respeito, com consciência e com o cuidado de quem entende a sabedoria de alimentar-se de forma verdadeira. À medida que o corpo começa a responder, você vai se sentir mais livre. Livre não apenas da dor ou da limitação física, mas também livre mentalmente. O que parecia uma barreira agora se torna uma ponte. A perda de equilíbrio, por exemplo, começa a ser suavizada. O que era esforço ao levantar agora é um movimento quase intuitivo. O corpo, quando nutrido corretamente, ganha a confiança para se expressar da forma que foi criado para ser: forte, flexível, vibrante. E enquanto isso, sua mente também acompanha essa mudança. O físico e o mental não estão separados. Ao melhorar seu corpo, você também transforma a forma como vê o mundo. A autoconfiança cresce, o ânimo aumenta. Cada passo mais firme é uma confirmação de que você não está mais à mercê do tempo. Você é o mestre do seu próprio corpo, da sua própria saúde. Essa renovação acontece silenciosamente, mas com imensa força. Não é algo que você perceba de imediato, mas ao olhar para trás, ao passar semanas praticando esses gestos, você entenderá que a transformação não é algo pontual. Ela é constante, ela é diária e ela cresce. Com o tempo, o que antes parecia impossível começa a se tornar parte de sua realidade. E esse é o poder de um corpo que se reconecta com sua sabedoria interna, com aquilo que sempre esteve presente, esperando para ser despertado. O tempo, longe de ser inimigo, se torna um aliado no processo de crescimento. Quando você permite que cada dia seja um ato consciente de cuidado, você abre portas para o novo. À medida que o tempo passa, ele não leva a sua força. Pelo contrário, ele a renova. O corpo, longe de ser uma máquina que se desgasta, é um organismo que se revitaliza. E a cada novo amanhecer, você se verá mais forte, mais capaz, mais presente. O corpo vai ficando mais leve, mas a mente mais sólida, mais tranquila. É uma jornada de cura profunda e gradual, onde você se reconcilia com a sabedoria ancestral de tratar o corpo como sagrado. Esse processo de renovação nunca se apressa. Ele é natural, lento, mas firme. E à medida que você caminha por essa jornada, perceberá que a verdadeira força não está em lutar contra o tempo, mas em aprender a colaborar com ele, honrando cada momento e cada fase da vida. Agora que você experimentou a leveza dos primeiros passos, é essencial compreender que a verdadeira transformação acontece no momento em que você internaliza a importância de cuidar de si mesmo todos os dias, sem pressa, sem pressões. A mudança que você começa a notar no corpo não é um acontecimento isolado, mas um reflexo do esforço contínuo de manter hábitos que reverenciam seu próprio ser. A cada dia, o que você planta se torna mais forte. As sementes que você lançou, através de cada alimentação consciente, cada hábito transformador, começam a brotar. À medida que seus músculos respondem, se tornam mais fortes e resilientes, também há uma mudança silenciosa acontecendo em sua mente e espírito. Você não está apenas restaurando a força física, você está recuperando a conexão com sua própria essência. Uma conexão que se perde quando ignoramos o corpo, quando negligenciamos a necessidade de equilíbrio entre o que somos e o que nos nutrimos. O que o corpo nos oferece em troca dessa dedicação não é apenas um aumento na capacidade de movimento ou na flexibilidade. O que ele nos oferece é algo mais profundo. Ele nos oferece uma sensação de liberdade, a liberdade de não ser mais limitado por nossas próprias fraquezas, por nossas crenças antigas, que nos diziam que a velhice é sinônimo de fraqueza.
À medida que você reconquista seu vigor físico, uma energia invisível começa a tomar conta de você. Você se sente mais leve, mais solto, como se uma carga invisível tivesse sido retirada de seus ombros. É importante entender que essa força renovada não é apenas física. Ela reflete no jeito como você se vê. A mudança que você sente em seu corpo também altera a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. O cansaço que antes parecia imbatível começa a se dissipar, e com ele, o medo da fragilidade. A perda de equilíbrio não é mais uma sombra que te persegue. Você começa a andar com mais confiança, e não só isso, você começa a respirar mais profundamente, com mais intenção, com mais calma. A mente se acalma à medida que o corpo encontra sua harmonia, como se um fôlego novo fosse dado não apenas aos seus pulmões, mas à sua visão de vida. Cada dia é uma oportunidade de reconectar-se com o seu poder interior. As pequenas ações que você toma, o cuidado ao escolher os alimentos, a atenção ao ritual do descanso, a paciência ao ver seu corpo responder, são as sementes que garantirão uma vida mais equilibrada, mais vigorosa, mais cheia de propósito. Não é sobre esperar que tudo aconteça rapidamente, mas sobre entender que cada momento dedicado ao autocuidado vai reverberar por toda a sua existência. Não se trata de apressar a transformação, é sobre abraçá-la com paciência, com aceitação, porque a verdadeira força vem da capacidade de dar ao corpo o que ele precisa para se restaurar. E essa restauração é uma jornada, não um destino. O corpo não é algo a ser pressionado ou forçado a voltar ao que já foi. Ele é um campo fértil que, quando nutrido com paciência, começa a florescer novamente. E cada transformação no seu corpo, cada momento em que você se sente mais forte, mais saudável, mais capaz, é um lembrete do que é possível quando se respeita o tempo de cada coisa. O envelhecimento não precisa ser uma fase de declínio. Ele pode ser um período de renascimento, onde o corpo e a mente se reequilibram, se restauram, se tornam mais sábios e mais fortes. E isso não acontece no estalar de dedos. A verdadeira transformação vem aos poucos, de dentro para fora, no ritmo do cuidado diário. Esse é o poder da escolha. O poder de transformar a velhice em uma fase de renovação. E quando você entende que esse poder está em suas mãos, a ideia de fraqueza se dissolve, dando lugar a uma força silenciosa e duradoura. O corpo, a mente e o espírito são renovados não por um esforço grandioso, mas pela simplicidade de pequenas escolhas feitas com amor, com consciência e com o entendimento de que cada momento é uma oportunidade de viver plenamente. Agora, ao refletir sobre tudo o que foi dito, entenda uma coisa: o que você acaba de aprender não é apenas uma teoria. É uma verdade que pode transformar não apenas o seu corpo, mas a sua percepção sobre envelhecer. O simples ato de mudar a forma como você cuida de si mesmo pode desencadear um ciclo de renovação que se espalha muito além dos músculos. Ele atinge a sua mente, o seu espírito, a forma como você encara a vida. Agora, você é parte de um grupo especial de pessoas que escolhem desafiar a visão comum sobre a velhice. Em vez de aceitar as limitações como inevitáveis, você decidiu agir. Não é só sobre aumentar a força física, é sobre recuperar a vitalidade que sempre esteve dentro de você. É sobre reverter os efeitos do tempo e fazer do seu corpo e da sua mente aliados, em vez de inimigos. A jornada não para aqui. O que você fez ao se conectar com esses hábitos, ao aprender sobre o alimento certo para o seu corpo e ao incorporar rituais de autocuidado, é apenas o início de uma transformação profunda. E o melhor de tudo é que essa transformação não se limita ao físico, mas se expande para cada área da sua vida. A cada noite de descanso bem alimentado, a cada novo dia em que você se sente mais forte e equilibrado, você verá o reflexo disso em como encara o mundo ao seu redor. Este não é apenas um vídeo, este é um chamado para um novo ciclo. Um ciclo em que você recupera a sua verdadeira força. E agora, ao terminar de assistir,
Se você sentiu que essa mensagem tocou algo profundo dentro de você, se algo dentro de si disse sim, se você percebeu que esse é o caminho que você deseja seguir, então inscreva-se no canal, porque a transformação não se dá em um único momento, mas em uma jornada contínua. E ao se inscrever, você estará garantindo que não vai caminhar sozinho. Cada novo vídeo é mais um passo para a sua evolução, mais uma descoberta sobre como se conectar com o seu corpo e sua saúde. Se você sentiu que isso fez sentido, se agora você percebe que a verdadeira renovação está em suas mãos, curta este vídeo e compartilhe com alguém que também merece viver sua vida com a mesma vitalidade. Ao curtir, você não só fortalece seu compromisso consigo mesmo, mas também ajuda a espalhar essa mensagem de empoderamento e cura. Porque a força que você busca não é só sua, ela é coletiva, ela é nossa. E não termine por aqui. Comente abaixo o que você sentiu, as mudanças que já está começando a notar, ou até mesmo suas dúvidas. Seu relato pode inspirar outros a darem o primeiro passo. Cada comentário, cada troca, é um lembrete de que, mesmo nas fases mais desafiadoras da vida, nunca estamos sozinhos. Estamos todos juntos nesse caminho de cura e renovação. Agora, sinta-se privilegiado por ter assistido a este vídeo. Você não está apenas ouvindo palavras, você está sendo convidado a transformar sua vida. Está sendo chamado para resgatar a força que reside dentro de você e nunca se perdeu. O que está por vir em sua vida não é uma luta contra o tempo, mas uma dança de renovação, harmonia e equilíbrio. Você agora entende, a velhice não é um fim, ela é o começo de uma nova jornada, onde você pode se reinventar mais forte do que nunca. E essa transformação, esse renascimento, começa hoje.